Domingo passado, nós iniciamos aqui aquilo que a palavra de Deus, que Deus tem como palavra para nós este ano. Quem lembra qual é a palavra que Deus deu para nós? Gratidão. E nós vimos aqui, amados, que gratidão, ela tem algumas facetas, alguns aspectos. Existe o aspecto, existe o lado, Deus ser agradecido a alguém, a um grupo, aquilo que me fez. Eu tenho uma atitude recíproca. Ou seja, eu sou grato à pessoa. Então, eu tenho um sentimento de agradecimento, de gratidão por aquilo que eu recebi de alguém. Mas nós explicamos aqui para os irmãos, de acordo com a palavra de Deus, quando Paulo fala lá em Colossenses, que nós temos que ser sempre agradecidos e termos sempre gratidão em nossos corações. E nós vimos que gratidão tem como raiz a palavra graça, caris, que foi aquilo que Deus expressou para mim, para você, na verdade, por toda a raça humana. Deus, mediante a sua graça, gratidão, parece uma coisa estranha, mas a palavra gratidão ali é a palavra graça, caris, que significa fazer algo para alguém sem esperar retorno. Porque se a pessoa não retribuir, eu vou ter um sentimento de gratidão para com ela. Eu não vou levar em conta a ingratidão dela. Alô, querido? Foi assim que Deus agiu comigo e com você. O que o João fala no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou ao mundo, só que aqui nós falamos diferente o tal, porque o tal denota o quê? Intensidade. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele está enfatizando. Deus amou tanto o mundo. Aqui assim, não dá para comparar o amor de Deus com o que eu vou falar aqui, não dá para comparar. Mas se você fosse perguntar para a pastora Darcy, pastor Darcy, qual é a fruta que o pastor Álvaro gosta? Ela falou, mas o pastor Álvaro gosta tanto de jaca. O que ela ia querer dizer com isso? Que eu gosto muito de jaca. Então, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira, é para mostrar o quê? O que o João está querendo mostrar? Foi um amor sem limites, querido. Foi um amor sem medida. Foi um amor que não dá para comparar. E o que é que moveu Deus para ter esta atitude, para amar o homem? O mundo aqui não é o cosmos. Não é o cosmos, não é o sistema do universo aí. O mundo aqui são as pessoas. Aqueles que residem aqui no planeta, aqui no mundo. E qual era o estado deste homem quando Deus decidiu agraciá-lo? Mostrar gratidão para com ele. Qual era o estado do homem? Romanos 3, 23 fala para nós, todos pecaram. Pecar é transgredir contra Deus. Pecar é ofender o caráter de Deus. Então seria mais ou menos assim, porque todos ofenderam a Deus. Por isso foram separados dele. Mas Deus, em sua finita bondade, misericórdia, gratidão, amou o mundo. Então, ser grato também, querido, é perdoar àqueles que não recompensam aquilo que nós investimos neles. Ou as pessoas nos perdoarem, por nós não retribuirmos o bem que elas fizeram a nós. Agora, para poder agir assim, nós temos que entender algo. E é sobre isso que Deus quer falar conosco nesta manhã. E eu vou falar aqui um pouco, e se eu não terminar, eu concluo domingo que vem. Mas é sobre perdão. É impossível sermos gratos na esfera que estamos falando aqui, se não houver em nós a disposição, o gesto de amar. E quem ama, perdoa.
Quando falou que Deus amou o mundo de tal maneira, qual foi a primeira expressão de Deus para com o homem? Eu te absolvo. Eu te perdoo. Eu cancelo a dívida que você tem para comigo. Eu não vou poder ler todos os versículos. Eu vou citar alguns aqui, algumas frases, porque eu não quero ser assim muito didático. Eu quero ser mais linear. Mas a palavra diz que em Colossenses que havia algumas promissórias que constavam nelas as nossas dívidas. Colossenses fala isso. Mas Jesus as tirou do nosso meio, cravando-as na cruz. Colossenses diz isso. Quem se lembra, por ouvir, ler, assistir nos filmes, de uma frase que Jesus diz, momentos, segundos, minutos antes da sua morte, quando ele com os braços abertos, ele diz assim, está, ele está dizendo assim, fala comigo, tetelestai. O que é isso? Você está falando no grego, pastor? Tô. A expressão é uma expressão usada no grego que significa algumas coisas. Uma delas, está pago aquilo que era devido. Quando alguém devia algo, hoje dá processo isso. Hoje dá processo. Se você fizer isso com alguém, a pessoa vai te processar e vai ganhar. No caso público, se você colocar lá que a pessoa deve, ela vai ganhar por exposição pública, calúnia. Calúnia não, né? Constrangimento público. E a pessoa vai ganhar um dinheiro seu se você fizer isso com ela. Antigamente não tinha problema. Lá no armazém do seu Manuel não tinha o prego. Quem já mandou pôr no prego? Os mais jovens nem sabem do que eu estou falando. Os mais jovens não sabem. De caderneta. Quem comprou na caderneta? Quem foi lá na banda do seu Manuel? Do Hiroshi, na quitandinha do seu Hiroshi? Quem foi lá? No açougue. Mandou? O que você mandava fazer? Pendurar. É ou não é? Pendura aí. Põe no prego. Você não falava assim? Põe no prego. Pendura. A pessoa que te vendia fiado, ela não fazia isso com a intenção de te expor. Mas tinha lá a cadernetinha dele ou um lugar na parede que tinha lá uns papeizinhos. Você vai vir pagar hoje. Eu sonhei com isso essa noite, gente, você acredita? Verdade. Acho que porque como eu ia falar sobre isso, né? Eu sonhei com isso essa noite. Olha que coisa. Mas o que a pessoa fazia? Você vai vir pagar, vir acertar. O que ela fazia? Ela ia lá, ou abria a caderneta, ou ela puxava lá do prego. Eu não era. Puxava do prego e passava a régua, fechava a conta. E o que ele fazia depois? Rasgava ou fazia um xizão e dava para você. É exatamente isso que Jesus está fazendo na cruz quando ele fala tetelestai. Quando ele fala está consumado. É isso que Colossenses fala, que ele tirou do nosso meio as cédulas que continham nelas coisas contra nós. E as cravou na cruz. Por quê? Ele está dizendo, está pago. Essa expressão era usada quando algo era finalizado. Uma pessoa pintava um quadro. Depois que um artista pinta um quadro, que ele pintou aquele quadro, ele assina. O que vier depois da assinatura dele, o que é? É algo que vai falsificar o quadro. É ou não é? Até que seja assinado pelo autor ali, ele pode inserir alguma coisa. Quando ele assina, é porque ele finalizou, ele tetelestou. Estou inventando um termo aqui. Porque é o que Jesus falou. Quando um servo, quando um empregado recebia uma incumbência do seu senhor para fazer um trabalho, naquela época as pessoas eram escravas, querido. Elas não eram colaboradores. Hoje as pessoas chamam de colaboradores, não é? Não tem mais empregado, é ou não é? São os colaboradores e bandido não é mais bandido, é miliante. Se você chamar de bandido, você vai responder processo, eu acho. E o cara vai ganhar. Porque hoje viraram todos os polos, é verdade ou não é? Mas, quando o cara recebia uma ordem do seu senhor, o escravo, e cumpria a ordem, terminava o trabalho,
O patrão, ele chegava para o seu senhor, não era nem patrão, ele chegava para o seu senhor e falava, ó, tetelestai, o que você mandou eu fazer está feito sem precisar alguém fazer mais nada. É isso que Jesus está dizendo com relação à nossa salvação. Ele está dizendo assim, ó, o preço está pago, a humanidade não deve nada mais para Deus. Isso significa que todos são salvos? Não. Não. Eu posso abrir aqui um domingo, quem sabe a gente faça isso, preparar um almoço e dizer, ninguém paga nada. Rubão já pagou. Você achou que eu ia pagar, né, Rubão? Rubão já pagou o almoço, tenho certeza que ele gostaria de fazer isso. Rubão pagou, o pastor Luiz pagou, o Zildo pagou. O Zildo está doidinho para pagar um almoço para nós. Mas você poderia preferir não comer deste almoço. Sim ou não? Ah, pastor, não vou almoçar aqui não, eu vou almoçar lá em casa. Então aquilo que o Zildo teria feito para você não serviria, porque você não comeu daquilo que ele fez. Então Deus, na pessoa de Cristo, propiciou ao homem a condição de ser salvo. É isso que Paulo fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? A raça humana teve o débito pago. Quem vai receber os benefícios desse crédito serão aqueles que creem no que Jesus fez. E Deus fez isso por quê? Por amor, por gratidão da parte dele. O homem achou graça diante de Deus, querido. Aquilo que Deus falou para Noé, você achou graça diante de mim. Por isso você não vai morrer como morrerão os demais. Então a primeira coisa que nós temos que entender, para que possamos praticar aquilo que a palavra nos exorta, ou seja, e haja sempre gratidão em vosso coração. Não a gratidão apenas no sentido de agradecer o que foi feito, mas de perdoar aquilo que não foi, ou aquilo que não foi retribuído. Porque quando nós fazemos algo para alguém e esperamos retorno, é aí que nós entendemos que as pessoas são ingratas. E Deus não pensou assim, querido. Deus fez pelo homem. Deus fez pelo homem. Amém? Em Mateus capítulo 18, vamos ler. Mateus capítulo 18, versículo 27, eu vou ler só esse versículo desse texto, porque ele é longo. O contexto nós já falamos aqui. Mateus capítulo 18, o versículo é o 27. Diz assim, vê se está assim na tua Bíblia. Vamos ver o versículo 26. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou, ser paciente ou ser generoso, dependendo da versão que você tenha, para comigo, e tudo te pagarei. Ele estava devedor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, isso aqui é gratidão no sentido de expressar para com a pessoa misericórdia. Compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe o quê? A dívida. Quero ler um outro texto com você. Lucas. Capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 37, a gente pega as coisas que têm um sentido e às vezes aplicamos num outro contexto.
Esse contexto aqui, do versículo 32 até o 36, é muito usado para falar de oferta. Aliás, do versículo 37 em diante, desculpa. Ele é usado para falar de oferta. Eu quero dizer para você que esse texto está falando de atitudes. De atitudes. Versículo 35 fala: amai os vossos inimigos, faça bem, emprestem sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo. Pois ele é benigno, Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, versículo 36, o quê? Misericordiosos, sede gratos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis, e não sereis, não condeneis. Algumas versões, presta atenção, olha para mim agora. Eu preciso chamar a tua atenção para esse fato. Algumas versões trazem assim: perdoai, e sereis perdoados. Tá assim? Uma versão diz assim: soltai. Alguém tem? Tem alguém aqui? Levanta a mão só para eu... Olha lá. Soltai e soltar-vos-ão. Por que eu fiz questão de perguntar se tinha? Porque é isso que significa perdão. Pode fechar a Bíblia. Se você, quer dizer, pode fechar a Bíblia? Não. Pode ficar com ela em mão para conferir se o que eu estou falando é verdade. Mas preste atenção aqui. Porque quando falamos de perdão, a palavra diz que nós temos aqui pelo menos 3 palavras usadas, traduzidas por perdão. Vou dar um exemplo para você. Para o português, a palavra amor é usada para fazer qualquer tipo de coisa boa, é ou não é? Até sexo. Quando as pessoas vão fazer sexo, como é que elas falam? Vamos fazer amor. A gente fala brincar, tirei o pau no gato. Então, a palavra amor, ela é traduzida por muitas coisas. Tem palavras na língua original em que a Bíblia foi escrita, ou no Novo Testamento, que ela tem palavras específicas. Por exemplo, para amor. Tem pelo menos 5 palavras usadas por amor, traduzidas por amor para o português, no grego. Tem a palavra que, quando quer falar do amor dessa espécie que nós acabamos de falar, que é o amor da atração física entre homem e mulher, que não há nada de errado nisso, desde que seja no casamento. Alô? Alô? Quem criou o sexo? Ele fez o homem e a mulher de maneiras diferentes, anatomicamente diferentes, com pontos nevrálgicos semelhantes, porque ele pensou em algo. É a palavra eros, daqui erotismo. Quando fala do amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, sem esperar retorno, é a palavra ágape. Quando fala do amor, se você disser para mim, pastor, eu te amo. Opa. Já pensou? Um rapaz aqui fala, pastor, eu te amo. E sai para lá. Alguns podem falar, né? Não, é um amor filéu. Eu posso amar você como irmã em Cristo, sim ou não? É totalmente diferente do tipo de amor, às vezes, que eu tenho com a minha esposa. Agora, com ela também eu tenho o amor de irmão. Ou não tenho? Porque além de minha esposa, ela é minha irmã. É ou não é? Ela é a mãe dos meus filhos. Então, existem palavras que traduzem o que o autor está querendo dizer. E a palavra perdão, querido, ela também se aplica em vários contextos. E o principal contexto da aplicação da palavra, do termo perdoar, também tem seus locais ali. Quando ele, por isso que aqui em algumas versões traz assim, perdoai e irão perdoar você. Uma outra tradução traz assim, solte e você será solto. A palavra é a mesma palavra usada para perdão.
Porque quando se fala em perdão da perspectiva bíblica, vou dar aqui alguns significados. Perdoar dívida. Nós não lemos aqui em Mateus capítulo 18? Lemos ou não lemos? O Senhor, aquele servo, o que ele fez? Ele se compadeceu. Foi ou não foi? Ele teve misericórdia daquele escravo, daquele servo, que não tinha como pagar, e ele perdoou-lhe a dívida e o soltou, o liberou. Jesus fala aqui, o que nós temos que fazer? Ele fala assim, não julgue, e você não será julgado. Eu vou resumir o texto. Solte, libere, para que você possa ser liberado. Isso é perdão, querido. Fala comigo, perdoar é cancelar dívidas. É abster-se de receber, preste atenção nisso, o que alguém te deve. Olha para mim agora. Presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Quem deve, deixa eu mudar o termo. Quem ofende não tem como pagar. Eu quero que você pegue o que a palavra fala aqui, que o servo devia uma grande quantia, não tendo ele com que pagar. Querido, ofensa, quem ofende não tem dinheiro bastante para pagar a dívida. Ela depende, presta atenção, ela depende de uma absolvição. E só tem um que tem o poder de absolvê-la. Estou falando no contexto aqui de credor e devedor. Só o credor pode rasgar a dívida. Foi o que Jesus fez. Quando ele fala, está consumado, ele fala, eu paguei. Pai, pode cancelar a dívida da humanidade aí. Para aqueles que creem, presta atenção, quero colocar nesse contexto. Os que creem têm sua dívida paga. Traga isso para essa questão do perdão, querido. Alguém que te ofendeu, que te magoou, ele não tem como retirar isso do seu coração. Ele não tem. Não está com ele o poder. Não está com ele. Ele não consegue. Porque essa semente, ela brotou no meu coração, no teu coração. Ninguém tem o poder de entrar aí e tirar. Eu é que tenho que arrancar isso. Sou eu que vou rasgar a cédula. É direito, preste atenção. Perdoar é abrir mão de direitos. Você está certo. A pessoa te magoou mesmo. A mim? Deixa eu colocar eu aqui, né? Eu te magoei mesmo. Você me magoou mesmo. E só o ofendido é que pode rasgar a dívida. Por isso que a palavra fala, presta atenção, olha para mim. A palavra aqui não está falando para quem ofendeu. Ela fala para aquele que tem a cédula. Solte essa pessoa. Libera ela. Liberar aqui, essa palavra aqui usada para perdoar, de soltar, liberar. Por exemplo, quando um casal se divorcia, o que acontece? Cada um vai para um lado, sim ou não? Um não soltou o outro. Foi ou não foi? Eles não estavam ligados por um documento? Então, quando a Bíblia fala de divórcio, assim, e ele se divorciou, é a mesma palavra usada para o perdão. Por quê? O sentido da palavra é liberar, é soltar. Cada um vai viver a sua vida. Libera aquela pessoa. Estou falando de ideias. Você pega um bichinho que está preso. Você solta ele. O que vai acontecer?
Você pega um passarinho aí que o cara pegou aí, põe na gaiola, depois você abre a gaiola, o que aquele passarinho vai fazer? Ele vai vazar porque você abriu a porta da gaiola. Essas ideias são as ideias que circundam, querido, o que é perdoar. Não é que a pessoa, presta atenção, não é que a pessoa esteja assim, dependente de você. Na verdade, é você que está preso a ela. Solte-se. Porque a mágoa, o que ela faz? Tudo que envolve aquela pessoa com quem nós estamos magoados, mexe com a gente. Verdade ou não é? A presença, a voz. Se alguém fala algo dela, já vem aquele sentimento de aversão. É ou não é? E vou dizer mais até. Dependendo do estágio dessa mágoa, tem um desejo de vingança e de retaliação. Vou dizer mais. Existe até uma torcida para que aquela pessoa se lasque. E vou dizer mais. Existe até um desejo que ela morra. Ai, pastor, talvez você não esteja nesse nível. E que Deus te ajude a não chegar. Mas tem pessoas que estão nesse nível. Por isso que o Senhor fala assim, ó, solte. Ele não tem como pagar, querido. Ele não tem como pagar. Põe isso na sua cabeça. Ele jamais poderá retirar o fato. Pastor, mas se ele vier, presta atenção. Se ele vier até mim, ela é a pessoa, não o gênero. Se ela vier até mim e falar para mim que se desculpou, aí eu vou perdoá-la. Pode ser que não. Alô? Não está no poder dela. Isso é o que nós queremos, às vezes, que as pessoas façam. Que elas venham até nós, digam para nós que erraram conosco, para que nós possamos absolvê-la. Olha para mim, Deus não nos deu este poder. De reivindicar que as pessoas venham até nós para se humilhar perante nós. As pessoas que vivem esperando, ainda falam, ela vai vir um dia ela vai vir falar comigo, um dia ela vai reconhecer que errou, e ela vai vir falar comigo. Isso é mágoa, querido. Não, pessoal, eu não estou magoado, eu só quero que ela se retrate. Pois é. Pois é. E ainda que ela faça isso, pode ser, e eu estou seguro, quase 100% de falar, que se a pessoa fizesse isso, a pessoa que esperou muitos anos para ela vir se retratar, não a perdoaria. Porque só o desejo de querer que ela venha denota mágoa. E perdão não carece, não exige que alguém venha se retratar. O perdão libera. Eu anulo a dívida e eu cancelo. Jesus diz assim, querido, de tudo o que se deve guardar. A gente quer guardar dinheiro às vezes. É bom. Precisamos guardar. Amém? Alô? Aquele 1 milhão de reais que você tem lá no banco. Aquele 1 milhão de reais que você tem lá. Você tem por quê? Porque você guardou. Você foi juntando. Foi ou não foi? Ninguém fala amém, né? Não quer se entregar, né? Seja 1 milhão, seja 500 mil, seja 100 reais. Você tem porque você não o gastou, querido. A gente procura guardar amizades. E temos que fazer isso. A gente procura guardar nosso casamento. E temos que fazer isso. O apóstolo João, em Apocalipse, ele fala assim, o que você tem, guarda para que ninguém roube de ti.
Mas nós não entendemos qual é o caminho para nós preservarmos e guardarmos todas essas coisas. É uma das únicas coisas, poucas vezes Deus pede algo para nós na Bíblia. Jesus fala assim, ó, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as saídas da vida, as suas atitudes, os seus sentimentos. E em Provérbios, quando eu falei que Deus pede poucas coisas, ele fala assim, filho meu, me dá o teu coração. Deixa eu falar uma coisa para você, para mim, para nós aqui, queridos. Não queira lidar com o seu coração. Você não sabe lidar com ele. Eu não sei lidar com o meu coração. Só Deus sabe. Por isso que ele fala, dá para mim. Nós não sabemos lidar com mágoas, com ressentimentos. Nós não sabemos. Por isso temos que entregar para o Senhor. Ele fala assim em Jeremias, enganoso. Enganoso. Do que ele chama? E corrupto é o coração do homem. Ah, pastor, eu sou uma pessoa de coração bom. Eu não duvido, querido. Eu tenho andado com alguns aqui, com a maioria. Eu conheço a maioria aqui pessoalmente. Se não intimamente, eu, pelo menos da minha parte, eu considero que eu tenho um bom relacionamento com os irmãos. Eu considero que eu tenho. Pelo menos vocês demonstram isso. E eu confio na sua sinceridade. Ele fala assim, mas enganoso é o coração do homem. E extremamente corrupto. Aí ele faz a pergunta, quem o conhecerá? Deus faz a pergunta. Quem vai conhecer o coração do homem? Aí o próprio Deus responde, eu conheço. Eu conheço. Eu, o Senhor, provo o coração e os rins. Então, eu não posso confiar no meu coração. Nós temos sido, hoje eu vou usar um termo que está na moda, preciso me atualizar, amém? Então eu vou me atualizar, vou me contextualizar aqui, tá? Vou mudar meus exemplos, as comparações que eu faço. Eu prometo a você que em 2020 eu vou mudar, tá? Vou mudar minhas comparações. Mas está na moda hoje falar assim, ativo ou reativo. Nós temos duas caixas de som aqui. Essa caixa aqui e esta aqui. Tem um fio que as liga. Eu acho que está ligado nela, não sei, deve estar lá. Esta caixa aqui, ela é chamada de ativa. Esta aqui, por favor, hein? Estou falando em relação à caixa, tá? É chamada de passiva. Aqui é passiva, aqui é ativa. Esta caixa só funciona quando esta funciona. Aqui eu estou me ouvindo aqui, ó. Oi, você tem a voz bonita, meu. Se você achar que não é, a Tereza acha. E minha mãe também acha, e a pastora Darcy também acha. E Deus também acha. Porque para Deus tudo em mim é bonito. Ai, pastor, você é convencido. Se você não se vê assim, querido, é assim que eu me vejo diante de Deus. Alô? A Bíblia diz que de modo maravilhoso eu fui formado. É ou não é? Imagina. Vamos lá. Se eu desligar essa caixa aqui, não vou fazê-lo. Mas eu estou me ouvindo aqui e ali. Se eu desligar essa caixa, eu acho que é assim. É assim mesmo, Gu? Isso. Olha lá, viu? Eles falaram que é. Se eu desligar essa caixa, essa aqui funciona? Funciona porque está ligado diferente. Mas se eu colocar na maneira convencional, essa aqui só funciona se aquela ali funcionar. Essa aqui não tem um amplificador dentro dela. Essa aqui tem. Eu ligo essa aqui, ela funciona. Independentemente daquela ali.
Ela precisa de um amplificador, de algo que leve para ela o som, para que ela possa propagar. É assim que nós temos sido. Nós temos sido reativos, queridos. Nós precisamos de algo, nós estamos assim, ficamos ali passivos em meio a situações, e quando algo nos toca, a gente reage. Olhe para Jesus. Jesus nunca reagiu. Você quer ver uma coisa? Jesus era uma pessoa educada? Para os padrões do mundo, não. A mãe dele, está numa festa de casamento com o homem. E acaba o vinho. E a mãe fala, filho, acabou o vinho. Ele fala assim, que tem eu contigo, mulher? Nossa, que grosso. Que grosso. A mãe dele falou com ele, e ele fala, que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Tem coisas, meu amado, que são questões culturais. Quando eu estive em Portugal, o pastor da igreja lá me chamou para participar de uma reunião de obreiros. Ele falou, pastora, vamos até lá, tu vais me ajudar a reunião lá. Eu vou falar com os meus obreiros, eu quero que tu me ajudes. Eu falei, então vai, então eu vou. Quando lá estive, chegando à reunião, estava eu lá ao pé dos outros. Mas o cara começou a falar com os obreiros. Se eu falar com algum obreiro aqui do jeito que ele falou, você sai da igreja. Estou falando sério. Você sai, você vai embora da igreja. O cara mais soltou o verbo. Eu me encolhi. Falei, vou abrir a boca nada. E a gente, querido, a gente cria umas maneiras. Você olha para Jesus, a maneira que ele falou com a sua mãe não foi deselegante. Ele falou de uma maneira que para eles era natural, e preste atenção, fazendo um divisor de águas. Jesus iria começar o seu ministério, o seu tempo. É outra pegada agora, querido. A gente se ofende muito facilmente. Alô? A gente se ofende muito facilmente. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus. Abra aí. Capítulo 18. Versículo 15. O perdão, meu irmão, tem a ver com entender coisas que às vezes, na verdade, a pessoa não me magoou. Eu é que me ressenti. Alô? Eu é que me ressenti. Eu é que enfeitei demais o pavão. Mateus 18. Eu preciso ler com você esse texto. Ele diz assim. Cadê? Dá um minutinho aí que eu vou pegar. Versículo 15. Mateus, é que o meu abriu no capítulo 17. Mateus 18, versículo 15, diz assim. Se teu irmão
pecar contra ti, o que é para fazer? Vai e repreenda-o. Entre ti e ele e mais uma multidão. Não. Houve uma ofensa? Será que houve? Vamos pensar um pouquinho. Eu vou ler de novo. Se é condicional, não é? Teu irmão pecar. Então, primeira pergunta, ele pecou? A palavra aqui é te ofendeu. Se ele te ofendeu, presta atenção. Se ele te ofendeu. Se ele te ofendeu, primeiro, vá conversar com ele. Eu vou dar prosseguimento ao que está aqui para frente, você não precisa ler. Ele fala assim, se ele pecar contra você, vá entre você e ele. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, chama uma ou duas testemunhas e vá até ele. Se ele se arrepender, ganhou. Se ele não se arrependeu, vá e fala para a igreja. São passos. Como tem sido a nossa reação a esses fatos? Primeira coisa, vamos trabalhar com o primeiro ponto primeiro. Ele te ofendeu? Ele me ofendeu? É se. Agora, nós somos muito melindrosos. Para nós, tudo é ofensa. Magoei. Esse aqui é o crente Chaves. Qualquer coisa faz biquinho. Faz biquinho. Já faz biquinho, já está saindo dando butinada. Ninguém tem paciência comigo, mas ele é burrinho pra caramba, eu não é? O chefe, o Chaves. Seu Madruga, a sua avó, não, nada disso, Chaves, é outra coisa. Então a primeira coisa é, se de fato houve ofensa, meu irmão, algo que a pessoa fale para mim, às vezes, ela não está a me ofender. Ela está abrindo meus olhos. Alô, querido? Ela não está me julgando. É uma constatação de fatos. Jesus diz assim, ó, julgai segundo a verdade, não segundo as aparências. O mundo está tão chato que hoje em dia está até difícil você ser espontâneo. Verdade ou não é? A gente aqui é de abraçar. Você já viu, né? A gente aqui é de abraçar, de beijar. A gente gosta de beijar muito aqui. Mas hoje em dia você tem que ficar com cuidado. Porque tudo hoje para as pessoas tem lá a sua maldade. Verdade ou não é? Antigamente a gente falava para os irmãos, olha, homem ora por homem, mulher ora por mulher, para evitar situações constrangedoras. Bom, começar que hoje essa instrução nem vale mais. Essa instrução agora caiu, né? Porque não tem mais essa distinção. Pelo contexto que o mundo está vivendo, não dá para você garantir que isso vai evitar situações futuras desagradáveis. Mas, quando ele fala aqui, ó, se o teu irmão pecar, ele pecou? Ou ele me contrariou? Então, antes da gente falar e mergulhar na questão do perdão, então você já percebeu que domingo que vem a gente vai voltar nesse assunto, né? O que nós temos que entender? O que é ofensa? O que é de fato causar mágoa? Será que não sou eu
que vivo na teoria da conspiração, que todos conspiram contra mim? Será que não sou eu que me vitimizo, me fazendo de vítima? Me colocando numa posição até de intocável? Será que não fui eu que provoquei aquela situação? E a reação da pessoa para comigo foi correspondente àquela situação, sem que ela esteja me ofendendo? Será que a pessoa falou realmente porque ela estava querendo me acusar? Ou abrir os meus olhos? Então, primeiro se houve pecado. Segunda coisa, vá lá falar. Vai falar com ela. Aqui eu falo para você, com 37 anos de experiência de pastor. 1% faz isso. Os outros 99% fala primeiro com a multidão. Inverte o processo. O processo procura a pessoa. Fala com ela. Se ela não te atendeu, busque 2 ou 3. Evidente, pessoas que estejam aptas para lidar com a situação. E fale com ela. Só depois é para falar para a igreja. Mas geralmente faz o quê? Não fala para a pessoa. Fala sempre para outra pessoa. 99% age assim. Jesus fala assim, se o teu irmão pecou contra você, ele me ofendeu, ele me magoou. Então a primeira pessoa por direito a saber é ela. Se ela não quiser te ouvir, aí você dá o passo 2. A Bíblia é tão clara, é ou não é? É ou não é? Casal. Eu fiz mal, eu magoei a Darcy. Faço isso direto. Piso na bola direto com ela. Meu Deus, ela é uma herói, gente. Qual é a primeira pessoa para quem ela tem que falar se eu a magoei? Para mim. Para mim. Se eu não a ouvir, ela vai procurar os pastores. Se eu for uma situação grave, ela vai procurar os pastores aqui e falar: o pastor Álvaro está pisando na bola. Ele fez uma coisa para mim que foi terrível. Eu falei com ele, ele não quer, ele acha que não está. Mas ninguém faz isso, querido. Estou falando de perdão ainda. Alô? Alô? E estou falando a atitude da pessoa ofendida. Se nós quisermos viver o que Deus tem para nós neste ano, nós temos que nos alinhar àquilo que a palavra fala para nós fazermos. Alô? Oi? Agora, o que a pessoa fez, foi de fato uma ofensa ou foi uma contrariedade? Pastor Luiz eu chego para o pastor Luiz e falo: pastor Luiz, você vai comer vamos lá comer uma pizza? Claro que ele vai recusar. Se eu já desfazer um negócio aqui, já para ele não pensar que é um convite. Se eu já estabelecer a linha aqui já colocar a linha, né? Eu falo: pastor Luiz, vamos comer uma pizza lá em casa? Ele falou: pastor Aldo, eu não queria sair hoje, eu não vou não, deixa para outro dia. Tá bom, obrigado. Obrigado. Aí um outro irmão aqui liga para ele: ô, pastor Luiz, e aí, quem está aí? Estou aqui dormindo na cadeira marrom aqui, estou aqui roncando, babando aqui. Aqui a gente entrega mesmo. Que nós entrega mesmo. Ele tem uma cadeira marrom que ele até baba nela. Eu entrego mesmo. Aqui nós não deixa nada escuro. Aqui nós entrega mesmo. Estou nem aí. Quer ficar agora comigo? Pode ficar. Aí alguém liga para ele e fala: pastor Luiz, não. Ele fala: vou. Legal, eu vou. E eles vão. E naquele dia que eu convidei ele não foi comigo, não quis ir comigo, mas nós fomos na mesma pizzaria. E chega na pizzaria, tá eu e a Darcy. E quem chega? Ele.
Ele, o maldoso, aquele que não me ama. E eu olho para ele com aquele olhar de fulminador. E eu me levanto da mesa e falo para Darcy, vamos embora. Porque ele fez uma desfeita comigo. Eu chamei ele para comer uma pizza comigo. Ele não quis. Mas com ele foi. E eu ligo para ele. Pelo menos aqui eu vou cumprir a parte correta da palavra. Vou falar primeiro com ele. Não, vou fazer o que a maioria faz. O que todos nós fazemos. Eu vou ligar para alguém e vou dizer, olha, eu queria que você me ajudasse aqui, porque eu estou muito magoado com o pastor Luiz. Porque ele me magoou. Ele magoou? Ele exerceu um direito que ele tem de escolha. De ir onde ele quer, com quem ele quer. No tempo dele. É direito dele ir onde ele quer. Sair com quem ele quer. Mas eu quero ser uma Jezabel na vida dele. Eu quero manipular a vida dele. Então ela faz me sentir ofendido. E agora eu já vou olhar para ele com outros olhos, achando que ele não me ama. Ele não me ama? O que tem a ver a atitude dele com o amor que ele tem, que ele nutre para comigo? Naquele dia ele não quis ir comigo. Naquele momento ele não queria sair. Depois ele quis, ele achou interessante ir. Ele não me causou ofensa alguma. Mas eu me sinto magoado. Eu estou julgando segundo as aparências, não segundo a verdade. O mínimo que eu poderia e deveria fazer era falar, pastor Luiz, há algum motivo? Se é que deveria fazer, coisa essa que eu acho que não deveria, que isso é invadir a privacidade do outro. Respeitar o direito de ir e vir. Está na Constituição Federal do Brasil. Eu vou onde quero, eu saio com quem eu quero, e se ele preterir sair comigo para sair com o outro, ele não está causando ofensa nenhuma para mim. Estou dando um exemplo assim muito tosco, muito pequeno, para você ver como nós dizemos que as pessoas nos ofenderam. E ele nem sabe disso. Alô? Ele está inocente. Vamos comer uma pizza, alô? Agora é o convite. Agora ele vai falar que não, né? Claro, consegui. Se o teu irmão pecar contra ti, se houve pecado. Então você vai para casa hoje. Pastor, tem a ceia, eu sei. Pensando o seguinte. Esse sentimento que eu estou nutrindo, se é que existe no seu coração. A pessoa me ofendeu mesmo? Ou eu que não estou pronto para receber não? Por que você acha que essas pessoas estão matando ex-namorados, ex-cônjuges? Por que você acha que acontecem essas coisas? Por que, querido? Mágoa? Mágoa. Não soltou. Não liberou. Não absolveu. E domingo que vem, eu quero falar sobre por que é que nós não conseguimos exercer esse tipo de perdão. Uma das coisas, às vezes, nós queremos ser mais justos que Deus. Outras vezes, é porque nós não entendemos o que foi o perdão de Deus na nossa vida. Mas isso é para domingo que vem, se você vier. Se eu fosse você, eu viria. Para não ficar com a coisa pela metade. Amém? Coloque-se de pé. Eu falei para você ir para casa, na verdade, nesse momento aí já, querido, permita que o Espírito Santo sonde o teu coração. Lembra, não queira lidar com o seu coração, você não sabe. Eu não sei lidar com ele. Ele vai me enganar.
Ele vai dizer para mim que a pessoa me ofendeu, quando na verdade ela não terá me ofendido. Eu é que gostaria, é que nem criança mimada. É que nem criança que recebe não. Se joga no chão muitas vezes, faz birra. A nossa maneira de agir, às vezes é assim. E sabe o perigo disso? E nós vamos falar disso aqui domingo que vem. O Senhor fala em Hebreus que nós não podemos permitir que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração, preste atenção, e por ela muitos sejam contaminados. Uma pessoa magoada, ela é capaz de contaminar uma multidão. E é o solo do coração do homem hoje é um solo muito propício para receber a semente da amargura. Nunca uma geração esteve com o coração tão preparado. O campo nunca esteve tão pronto para receber uma semente que contamina. E a Bíblia adverte, cuidado, para que ninguém permita que uma raiz de amargura brote e contamine outros. Sabe aquela erva daninha que se esparrama e vai tomando conta da horta, da plantação? Ele fala assim, ó, cuidado com isso. Cuidado. Cuidado com quem te influencia, querido. Quais são as pessoas que têm influenciado a sua vida? Aquelas que dizem para você, perdoe? Ou aquelas que só falam de mágoa o tempo todo, o tempo todo? Ela começa a conversar, daqui a pouco ela está vomitando aquilo. O que ele fala? De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Porque tem semente sendo lançada diariamente. É em casa, é no trabalho, em todos os ambientes que nós estamos. Alguém quer lançar uma semente de mágoa no nosso coração. Mas aqui está o exemplo. Amém? Alô? Jesus, quando ele estava na cruz, e aquela multidão estava assistindo aquele espetáculo, que para aqueles era um espetáculo. Ele jogou a semente. Ele jogou a semente no coração do homem. Da cruz, pendurado, escarnecido, zombado, machucado. Ele fala, para que todos pudessem ouvir. Ele não falou tão alto, mas aqueles que estavam ali ao redor, ao pé da cruz, puderam ouvir. Pai, olha a semente que Jesus vai jogar no coração daqueles que estavam zombando dele ao pé da cruz. Ele fala, Pai, fulmina-os. É assim que ele fala? O que ele diz? Pai, perdoa-os. Essa é a semente que Jesus lançou. Por quê? Porque no coração dele havia essa semente. Pastor, você está falando de Jesus, né? Eu estou falando do que ele falou para nós fazermos. Perdoai. Solte. Solte. Você só pode perdoar alguém que deve quando ela te deve. Não podemos cobrar coisa que a pessoa não nos deve. Rasgue essa cédula hoje, querido. Mesmo que você não entendeu muito, mesmo que você ainda tenha dificuldade, nós vamos falar disso aqui. Mesmo que você tenha dificuldade ainda, mas tome a decisão, não seja passivo. Não seja como essa caixa que espera que esta mande o som para ela. Seja uma caixa ativa. Porque você já tem aquilo que te ativa. Eu já tenho aquilo que me ativa para fazer isso. Porque Paulo fala em Romanos que o amor de Deus foi derramado, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você já tem a força para te fazer uma caixa ativa.
Deixe essa força operar. Deixe o Espírito Santo tomar essa área da sua vida, da minha vida, e deixemos isto. Onde está aí essa lembrança? Onde está aí essa ferida? Onde está aí essa memória daquilo que foi feito, falado, deixado de fazer? Deixe o Espírito Santo pegar isso aí. Solte isso. Solte isso. Mas eu não tenho vontade, pastor. Não precisa ter vontade. Não precisa. Não espere a vontade. É decisão. É decisão. Decida. E deixe o Espírito Santo trabalhar isso na sua vida. E você vai ver como as coisas começarão a fluir na sua vida. Nós vamos falar da importância disso. E não é com esse propósito que você vai fazê-lo, não. Mas nós vamos falar da importância disso para que os seus projetos, aqueles projetos que você colocou aqui, possam se materializar. Porque Jesus fala assim, ó, quando você estiver orando pelo quê? Para que as coisas aconteçam na sua vida. Marcos capítulo 11. Ele fala, se tendes alguma coisa no coração contra alguém, perdoe. Você está orando, está pedindo, vem aquele, sabe que tem um ressentimento, perdoe. Mas não tenho vontade, abra sua boca e diga, Senhor, eu libero perdão para essa vida. Ah, pastor, isso é falso, isso é falsidade. Eu não posso falar uma coisa que eu não estou sentindo. Não, isso não é falsidade. Isso é decisão. Isso é fé. Isso é obediência. Nós fazemos muitas coisas sem vontade, verdade ou não é? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos este pão. E ele assume para nós, de uma maneira espiritual, o corpo do teu filho, que foi partido naquela cruz pelos nossos pecados, pelas nossas dores e enfermidades. E todas essas coisas foram levadas sobre aquele corpo. E nós somos hoje curados, sarados, pelas pisaduras do teu filho. Que ao comermos deste pão, nós entendamos o propósito que é ser corpo, Senhor. E que o teu amor que está já derramado em nossos corações, encontre em nós o espaço que ele precisa para agir em nossas emoções, para agir em nossas mentes, na nossa vontade, Senhor. Para que nós tenhamos a decisão, a coragem de riscar, de rasgar as cédulas que estão acumuladas aí, Senhor, de pessoas que fizeram algo, até mesmo daquelas que não fizeram, mas nós achamos que elas fizeram e que elas nos ofenderam, quando na verdade nós aqui fomos melindrosos, nós aqui fomos, Senhor, sensíveis para nos protegermos de coisas. Ajuda-nos nisso, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Consagramos esse suco que fala do sangue do Teu Filho, que operou em nós o perdão, a remissão, a exoneração dos nossos pecados, que nos lavou, que nos limpou e nos limpa hoje de toda a injustiça. O mesmo sangue, Senhor, que nos perdoou, perdoou aqueles que nós julgamos terem nos ofendido. Pai, que nós tenhamos a coragem de falar o que o Senhor falou naquela cruz, perdoa-os. Porque foi assim que o Senhor nos ensinou a orar, perdoar aqueles que nos devem, como nós somos perdoados das nossas dívidas. Dá-nos revelação disso, Senhor, nós precisamos. Nós precisamos. Você vai receber o pão e o cálice, meu irmão. Espere até que todos recebam, para que possamos comer juntos e beber juntos. Antes de eu respirar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, levaste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh,
impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo foi, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Amados, em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim, olha o que o Paulo fala. Não assuma a forma deste mundo. Ele fala, não vos conformeis. Não assuma a forma deste mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O mundo tem uma forma. O mundo tem um modo operandi. O mundo tem uma maneira. Por isso que, presta atenção no que eu vou dizer para você. Por isso que os psicólogos conseguem, e eles são bons nisto, entender e explicar o comportamento humano. Eles são bons nisso, porque eles estudam. Porque o ser humano tem um padrão de comportamento. Por isso que Paulo fala assim, o nosso padrão não é este. Alô, querido? Ele falou, o nosso padrão não é este. É por isso que quando nós ouvimos uma palavra como esta, nós vamos ter que fazer esforços. Porque nós vamos mudar o nosso comportamento natural. Aquilo que era padrão de ação nossa vai ser mudado. Isso vai custar para mim, isso vai custar para você, vai custar para todos nós. Uma mudança de atitude. E só tem um que nos dá elementos para que possamos alcançar esse ideal de Deus para a nossa vida. É o Espírito Santo. É aqui que a ajuda humana para. É aqui que o racional paralisa. Porque só Deus é capaz de mudar o coração do homem. Só Deus é capaz de me fazer enxergar
que essas coisas que nós acabamos de ouvir aqui não são utopias. Não são coisas inatingíveis. Só o Espírito Santo é capaz de nos convencer que é sim possível nós vivermos nesta realidade de vida. Só Ele. Só Ele. É por isso que o Paulo fala que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao pensamento humano, são estas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. É por isso que a nossa vida com Cristo é uma vida, embora manifestada neste mundo, ela não é nos padrões deste mundo. E só o Espírito Santo nos consegue levar, é capaz de nos levar a andarmos nessa esfera. Se eu quiser agir no padrão do mundo, eu vou ser mais do mesmo. Amém? Quando Jesus falou assim, olha como as pessoas estão pegando aquilo que é de Deus e pervertendo. Quando Jesus falou assim, vós sois a luz do mundo. Sabe para onde estão levando isso aí? Até mesmo no ciclo cristão, que você tem que brilhar, que você foi feito para fazer sucesso. Quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, Ele está dizendo, olha, mágoa é treva, perdão é luz. Uma vida que não perdoa, eu vou mostrar para vocês na palavra domingo. João fala assim, aquele que odeia o seu irmão está em trevas. Está em trevas. E não sabe para onde ir. Porque a treva cegou o entendimento dele. Então quando ele fala, você é luz do mundo, ele está dizendo, você é aquele que vai ensinar o homem, a humanidade, o padrão do reino de Deus. O padrão do reino, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. Ele fala assim, vós sois filhos da luz. Quem é filho da luz? Você é filho da luz. Amém? Coma e beba com essa consciência. Diga assim, eu recebo na minha vida a tua palavra, Senhor. Ainda que a minha mente, ainda que as minhas emoções queiram resistir, eu tomo a decisão de receber esta palavra na minha vida e de dar a ela o espaço que ela precisa para promover a transformação em mim. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Amém. Que você tenha um domingo extremamente abençoado. Que a tua semana seja uma semana, mas assim, que você jamais tenha vivido uma semana igual, para melhor, evidente. Deus vai dar oportunidade para você e para mim, de nós praticarmos essa palavra que nós ouvimos hoje. Deus vai dar a oportunidade para nós, e nós vamos praticá-la. Amém? E o Telmo pediu para anunciar o canal do YouTube. Está anunciado, Telmo? É aquilo ali, Inscreva-se no canal. Ative o sino. Plim, plim. Para ser notificado de novos vídeos. As pregações que a gente tem aqui, você assiste lá no YouTube. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e sempre. E não se esqueça que o mais importante é que Deus está conosco em aliança. Eu amo vocês, vão na paz do Senhor. Um bom domingo para você. Não se esqueça dos visitantes. Interior.